Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Hoje terça-feira, dia 20/10. Hoje mais um dia incrível. Olha lá, 20, 20, 20. Nós temos 3 20 e um 10 no meio. Ô, benção divina. E vamos que vamos, meus filhos. Vamos lá, o que aconteceu ontem na Bolsa de Valores? Por incrível que pareça, nós ficamos estáveis. Ficou em 0,3. Deu uma osciladinha bacana ontem, mas não superou a marca dos 100 mil pontos. Mas o que eu tô rezando? Ele chegou raspando de novo nos 100 mil pontos, depois voltou e caiu. Mas ficou dentro de uma média. Hoje as bolsas internacionais também estável. A europeia nem sobe nem desce, então está dentro de um padrão de estabilidade, graças a Deus. O dólar, pela nossa alegria, apesar que eu tive um susto ontem, deu um defeito na plataforma aqui da onde eu vejo, da economia.ol, porque eu vejo no site da UOL, né, o gráficozinho, porque ele é grandinho e fica mais fácil de eu enxergar. E, gente, mas apareceu uma anomalia lá de R$1 a mais, sabe? Os caras, em vez de colocar 5,60, colocou 6,60. E, rapaz do céu, e eu quase tive um ataque cardíaco. Eu falei assim, meu Deus do céu, explodiu o dólar, o que vai acontecer? Cheguei até a publicar na minha rede social e depois tirei, né? Porque aí eu vi que realmente era um defeito deles lá. E não foi uma compra que fez subir rapidamente e depois voltou para trás, graças a Deus. O dólar ontem fechou embaixo de 0,69. Aleluia, mas ainda continua 5,60. Tá aí no horário da vovó Mafarda ainda. Ó como é que é bom falar da vovó Mafarda, que faz a gente lembrar que esse número já teve por aí. Então ele tá oscilando e dentro da vovó Mafarda tá 5,60. E vamos para as notícias. Hoje parece que só tem notícia boa aqui, graças a Deus. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Falando nisso aí, e o vídeo que eu fiz ontem no canal principal foi uma benção. Foi bom pra gente ver uma pessoa extra fora do contexto espiritual, pra gente colocar algumas perguntas de possibilidade da espiritualidade, tentando trazer o máximo do racional. Foi uma aula ontem, foi incrível, convidado incrível, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa. Só que vocês acreditam que o YouTube é o segundo vídeo live que eu faço e o YouTube me deixa com limitação na rentabilização? Tira a propaganda para eu não ganhar dinheiro? Gente, olha, se não fosse as doações, superchat das pessoas, eu não sei o que eu faria. Porque a visualização da live sem publicidade faz com que o meu gasto aumente assim estrondosamente e não tem retorno. Se torna totalmente inviável ter uma live sem receita. Olha, sabe, essas coisas me deixam chateado, porque ficou 15 dias, eu até fiz uma denúncia no coisa, acionei o suporte, porque não existe denúncia. Eu acionei o suporte e estava lá 15 dias, zero minha receita, zero. E eu não tive problema de restrição do canal, não tive nada. E o dinheiro, por incrível o dinheiro que eu estou recebendo, por incrível que pareça, no canal de 68 mil pessoas está menor do que esse canal de 2.700, por causa da publicidade. Por incrível que pareça. Vocês acham que não tem coisa errada? É claro que tem. Lá são a média 10 mil visualizações por dia. E como que pode estar dando uma rentabilização menor do que aqui, sendo que os vídeos daqui dá 500, 700, 800 pessoas de visualização? Sabe umas anomalias que você fala, não tem explicação? Pois é, não tem explicação. Abri o chamado já faz um mês e ainda não tive resposta. Meu filho, eu não sei o que eu faço. Mas vamos lá para as notícias boas, porque, olha, eu juro para vocês que eu não sei como é que eu faço para resolver isso daí. Aí as pessoas falam assim, troca de plataforma, professor. Meus filhos, vocês não sabem como é que é complicado. É difícil. Vocês acham que eu vou começar do zero de novo? Vocês acham que eu vou abrir uma outra plataforma e as pessoas vão ver com a mesma intensidade que veio aqui? Quem abriu outras plataformas, por que continuou no YouTube ainda? Por quê, né? Porque tem visibilidade, né? O problema é que dá visibilidade. É esse que é o tchan do negócio. Mas eu queria tanto ser bem atendido, rapaz, lá. Oh, meu Deus do céu, isso eu acho tão injusto, sabe? Estão tirando o dinheiro de alguém que está trabalhando, sabe?
Eu fiquei muito triste. Mas vamos lá. Infomoney. Produção de minério de ferro da Vale sobe 31% e atinge 88,7 milhões de toneladas no terceiro trimestre. Já quando comparado com o mesmo período de 2019, a mineradora teve um aumento de apenas 2,3%. Mas, meu querido, isso é um sinal que voltou pré-pandemia. Então voltou para antes da época. Então o comércio, a economia tá maravilhosa. A Vale já conseguiu recuperar tudo aquilo lá que foi perdido por causa desse travamento. E isso porque o planeta não voltou com força total. E quem está comprando com força total e adquirindo tanto minério assim? Pois é, nós estamos mandando tudo pro consumidor geral chamado China. Eles estão consumindo tudo, estão pegando tudo que tem. Rapaz, eles são inteligentes, eles são muito inteligentes, eles estão montando um estoque para os advindos. Esses sim são de muita inteligência. Nós estamos marcando touca, porque vai ter um limite, uma hora ou outra isso aí vai se esgotar, porque minério é um pedaço de terra. A hora que pegar e sumir tudo ali, a região onde tem, acabou, filho. Apesar que nós temos muito, mas mesmo assim, não é eterno não, hein? O povo vai achando que é eterno, mas não é não, hein? A Vale divulgou o relatório de produção do terceiro trimestre de 2020, nesta segunda-feira, dia 19, com uma alta de 31% na base de comparação trimestral na produção de minério de ferro. Já quando comparado com o mesmo período, subiu só 2,3%. Isso eu já li. Segundo a Vale, foi atingido um recorde de produção de 58,9 milhões de toneladas em um trimestre. É recorde. O Sistema Norte, com agosto como o melhor mês, com 19,7 milhões de toneladas. Ou seja, se precisar manter uma cadência dessa de altíssima produção, eles têm capacidade e condições de fazer. Isso é um bom sinal para o mercado. Sinal que, se precisar suprir o planeta, nós conseguiremos suprir. Aleluia, e ainda bem. Agora, o engraçado eles voltaram a vender o minério in natura. E as empresas que processam o minério? Pois é, essas daí estão voltando com os fornos agora. Agora, vamos lá, gente. Vocês acham que é justo vender o minério assim, in natura? Eu acho que não. Eu acho que nós deveríamos ter leis que proibissem vender tudo in natura. Exemplo, grãos. Aí eu vou vender grãos tudo em carretas, vai processar esses grãos. Eu só vendo grão processado. O que você quer dos grãos? Você quer para fazer o quê? Óleo? Então vou fazer para óleo. Você quer o quê? Para comer? Então vou vender saca. Você quer para fazer farinha? Então eu vou moer os grãos e vou fazer farinha. Eu penso assim, nós teríamos, o certo seria a gente processar essas matérias-primas, não sair tudo in natura. A única coisa que dá para sair in natura são frutas e legumes, porque sai da natureza e mesmo assim ainda tem que processar elas lavando, deixando bonitinha, colocando numa caixinha bonitinha para proteção, para não esmagar e tudo mais. Mas quem sabe um dia a gente começa a abrir os olhos e nos protegermos dessas explorações de consumo só de matéria-prima. O Brasil tem que parar com esse negócio de ser só fornecedor de matéria-prima, porque não dá, né? Aí eles processam tudo lá e vendem um monte, muito mais caro para cá de volta. É brincadeira, viu? O desempenho geral do Sistema Sul e Sudeste melhorou em todas as unidades operacionais, notadamente no complexo de Itabira e no site de Timbopeba, operando por um trimestre inteiro, devido à retomada em junho. E com a retomada das operações da mina Fazendão em julho, explicou a empresa. Quanto às vendas, a Vale registrou alta de 20% no segmento do minério de ferro, na comparação trimestral, chegando a 65 milhões de toneladas métricas na comparação anual, porém, houve uma queda de 11,2%. Mas, gente, outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: o minério de ferro vai fazer...
A Vale voltou para o valor que ela tinha vendido de minério, em quantidade de minério. Só que vocês não têm noção do valor que está o minério. O valor é em dólar. Então, o faturamento dela em relação a 2019 vai ser 40% maior. É isso que o povo não para se atentar. Por isso que as ações dela vai disparar aí, sobe 40% com folga. Porque ela vai acompanhar o dólar, como eu venho falando sempre. Sempre vai ser global, sempre vai ser em dólar, tudo em dólar. Então todas as multinacionais vão de pouco em pouco ajustando seus preços em dólar. E se no Brasil não quiser pagar o preço que está sendo vendido em dólar lá fora, vai ficar sem. Ah, você quer pagar o óleo sem ser com o aumento do valor em dólar? Vai ficar sem óleo. Ah, você quer pagar o arroz sem ser com o aumento do valor em dólar? Vai ficar sem arroz. É assim que funciona. E as pessoas não entendem e acham bonitinho desvalorizar a moeda. Mas não é. Vamos lá, Infomoney ainda. Governo encaminha projeto do marco legal das startups no Congresso. Mais uma notícia muito boa. A PL visa aumentar a competitividade e a inovação das empresas. A Secretaria-Geral da Presidência da República informou nesta segunda-feira que o governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei, por isso chama PL, é um projeto de lei, para criar o marco legal das startups, que são projetos de empresas que visam criar um novo modelo de negócios baseados em ideias inovadoras. Então, startup são empresas baseadas nas ideias. A ideia dele é boa, vai vingar no mercado. Então, se cria startup. O conteúdo do projeto de lei, ainda não disponibilizado, busca, de acordo com a pasta, simplificar a criação de empresas inovadoras, estimular o investimento em inovação, fomentar a pesquisa, o desenvolvimento em inovação e facilitar a contratação de soluções inovadoras pelo Estado. O projeto ainda deve tratar do ambiente regulatório experimental. Pretende-se, por meio desta medida, melhorar os índices de competitividade e inovação das empresas brasileiras, aumentar o número de novos empreendimentos, promover a geração de renda de emprego, assim como oferecer bens e serviços inovadores à sociedade brasileira, informou a Secretaria-Geral em nota. Muito boa notícia, isso vai ajudar muito na parte de tecnologia de fato, tá? Inclusive, as empresas que mais se enriquecem de forma mais rápida são as startups. É aparecer um investidor e falar, cara, isso aqui pode me gerar uma renda muito boa, pode dar uma lucratividade muito boa. Eu vou comprar essa empresa. Investe na empresa e compra ela logo em seguida. É assim que funciona. Vamos lá! Mais notícia! Muito bom. Na Infomoney ainda. Não haverá prorrogação do estado de calamidade em nenhuma hipótese, diz Maia. Graças a Deus, esse homem foi bem coerente aí. A fala de Maia vai ao encontro do que defendeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, nessa sexta-feira passada. Diante das dificuldades do governo em cortar custos para acomodar renda cidadã e das especulações sobre prorrogação do decreto de calamidade pública, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse neste final de semana em que nenhuma hipótese a casa irá discutir a prorrogação do estado de calamidade ou orçamento de guerra. Então, o que acontece? O problema não está em prorrogar os gastos, e sim no princípio claro de que o problema que nós tivemos aqui no Brasil e no planeta, é óbvio, né? E a estrutura que foi construída para o seu enfrentamento tem data para acabar em 31 de dezembro de 2020 e que qualquer mudança vai gerar o impacto dos indicadores econômicos, que vão afetar muito mais a vida dos brasileiros do que a prorrogação de 1 ou 2 meses de auxílio. Então, maravilhoso a decisão dele, eu estou muito contente com essa decisão. Muito bem. Vamos lá. Mais aqui.
Índices futuros dos Estados Unidos voltam a subir com esperança por estímulos no país. E olha que nós estamos com uma eleição danada lá, hein? Após 4 dias fechando em baixa, índices futuros americanos registram alta na manhã de terça-feira, de dia 20, que é hoje. A democrata Nancy Pelosi, presidente do Congresso, havia afirmado que esta terça é o prazo para aprovação de um acordo com o governo Donald Trump para um pacote de estímulos à economia abalada pelo problema da pandemia. Já a Europa continua acompanhando notícias alarmantes sobre o novo coronavírus. A Irlanda se prepara para instituir seus níveis mais altos de restrição, enquanto os países de Gales pretendem iniciar um lockdown nacional. Pelo lado positivo, empresas importantes listadas em bolsas do continente reportam ganhos. Isso que está sendo interessante. Por quê? Porque o que está acontecendo? Por mais que estão querendo fechar e estão fechando algumas regiões, alguns países, algumas localidades, as ações da Bolsa não estão afundando como afundou da primeira vez. Ou seja, elas já estão sabendo que isso é momentâneo, que isso pode afetar XYZ na economia, mas então a porcentagem que vai ser de tantos por cento, eles pegam e não precisa cair aquele monte de medo para depois voltar. Então ele simplesmente só regula alguns detalhezinhos, não precisa mais fazer aquelas descidas violentas que pegam e prejudicam a Bolsa de Valores e abrem oportunidade para aqueles que gostam de pegar grandes oportunidades e se dar bem na fita, como se dizem aí no meio popular aí. Então, muito bem. O embaixador, dando sequência aqui na reportagem, o embaixador Robert O'Brien, conselheiro de segurança de Donald Trump, chegou no Brasil na segunda-feira com o programa oficial de assinar acordos para combater a corrupção. Próxima live do canal principal vai ser sobre isso daí, corrupção, boas práticas regulatórias e facilitação do comércio. Em fala a empresários durante videoconferência organizada pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele também criticou a China e criticou a empresa Huawei, interessados em entrar no mercado 5G no Brasil. O combate à companhia faz parte da sua agenda no país. E aí, dando sequência nisso daí, agora, em vez de ser na Infomone, vamos para o Estadão, que a notícia fala justamente daquilo. Né? Vamos ver o que saiu no jornal. Brasil e Estados Unidos fecham primeiro passo para o futuro acordo de livre comércio. E o lado bom disso daí é o seguinte: esse livre comércio está sendo feito sem o Mercosul. Graças a Deus. É bom ter um acordo com o Mercosul? É bom, mas do jeito que estava segurando o Brasil, não dá, gente. Não dá. Certo? Porque é melhor o Brasil fazer acordos unilaterais do que fechar blocão. Brasília, há 15 dias das eleições presidenciais. Só 15 dias, gente. Nossa Senhora. 2 semaninhas, hein? Estão falando que semana que vem é feriado, eu não estou sabendo desse negócio não. Viu? Brasil e Estados Unidos fecharam um pacote comercial com medidas para facilitar o comércio entre os países. Desburocratizar a regulação, reduzir a corrupção. O entendimento antecipado pelo Estadão Broadcast na semana passada foi bem recebido pelo setor privado e é considerado um dos 2 governos o primeiro passo para um futuro acordo de livre comércio. Maravilha! É um sinal muito positivo para um acordo mais amplo entre o Brasil e Estados Unidos e que em última instância pode levar a acordo de livre comércio entre os 2 países. Queremos fazer isso passo a passo. Ter certeza de que o acordo é ótimo para o Brasil e ótimo para os Estados Unidos, disse nesta segunda-feira conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Robert O'Brien, após o encontro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Gente, vejam bem, vamos lá. O que é bom para um lado e bom para o outro? O bom para um lado é o seguinte: eu, Estados Unidos, não produzo esse produto,
Então, eu, Brasil, produzo, então eu vou passar para você. Eu, Brasil, não produzo isso, então eu, Brasil, vou comprar de você. Isso é o bom para todos. O que não é bom é assim: eu produzo álcool, você produz álcool. Eu quero te vender, você quer me vender. Eu quero te vender, você não quer comprar porque senão prejudica o seu mercado interno. Isso não. Então tem que entrar num acordo de coisas que um país tem deficiência em relação ao outro, e não de coisas que os dois países têm autossuficiência e pode-se altamente se prejudicar, um comprando do própria pessoa do outro lado. Então é nesse sentido. Gente, vamos lá, que essa semana parece que está um pouquinho melhor do que a semana passada, e que Deus nos abençoe. Jamais é verdade absoluta. Namastê.